Obrigado. Bom dia, amada igreja. É uma alegria, uma satisfação, mais uma vez, estarmos reunidos, né? E hoje a gente tem a alegria de receber o missionário, o Brian. Poderia vir, Brian, por favor, né? Alguns anos, né, passaram e o nosso pastor Kengo, um dia ele comentou, né, do missionário, se conheceu, né, acho que no seminário, foi isso, né, no seminário, e aí a partir disso nós começamos a convidar, acho que é a terceira, quarta vez, né, que já está conosco, né, e casado com a Cecília, né, acho que muita gente já conhece, né, e a gente tem a alegria de ouvir um pouco daquilo que Deus tem feito, né, na vida do missionário lá em Roraima, e acho que ele vai compartilhar um pouco sobre da história, né, de como que ele é atuado ali no norte do Brasil. E eu queria convidar todos para estarmos juntos, né, conectados com o Pai. Vamos fazer mais uma oração para que Deus possa ministrar aos nossos corações nessa manhã, amém? Pai de amor, nós queremos agradecer pelo teu servo, o Senhor trouxe nosso meio. Obrigado, Pai, durante esse tempo o Senhor tem guardado a vida do missionário Brian, a sua esposa, no trabalho, no campo ali em Roraima. Nós pedimos, Pai, a Tua mão poderosa agora, o Espírito Santo de Deus conduz toda a palavra que possa chegar no mais profundo dos nossos corações. Queremos, neste momento, abrir, escancarar as portas dos nossos corações. Tem alguma coisa que está impedindo, meu Pai, tira de nosso meio. E o Espírito Santo possa penetrar e falar profundamente a todos nós. Nós entregamos esta manhã em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Bom dia a todas as pessoas normais. Eu não sei se os missionários e os pastores são apenas diferentes ou esquisitos. Mas, na verdade, nós somos normais também, porque nós somos alcançados pela graça de Deus igual a vocês. Amém? No primeiro semestre do ano, em mês de abril, nós tivemos o privilégio de viajar para os Estados Unidos, para visitar alguns dos meus familiares e também alguns dos nossos parceiros. E durante uma das nossas viagens, que nós cruzamos o país, nós subimos o litoral da Califórnia. E eu lembrei de um versículo de Gênesis capítulo 1, que descreveu o que Deus criou no terceiro dia. Disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas, que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Ficou bom demais. Porque quando nós subimos o litoral, nós vimos como Deus separou as águas da terra. Foi espetacular para ver os limites que Deus havia colocado ali. Porque o mar já é muito lindo. A terra também. Mas onde você vê a divisa, essa fronteira entre as águas e a terra, é uma vista muito linda. E ali que nós vimos como Deus colocou esses limites, desde a criação. E hoje nós podemos admirar a sua glória, através daquilo que Ele fez. Agora, seguindo a viagem, nós encontramos um lugar onde teve uns bichos chamados elefante marinho. E nesse lugar, costumam de sair do mar para descansar um pouco na praia. E o elefante marinho é muito engraçado, porque ele conhece muito bem os limites que Deus deu. Ele sabe que o seu lugar é no mar e na praia. E lá no mar ele vai procurar comida, faz o que o elefante marinho faz. Mas depois ele vem para a praia para descansar um pouco. Vai se ajeitando ali, vai jogando areia em cima, vai tomando um pouco de sol. Mas é interessante porque eu não vi nenhum elefante marinho tentando subir o barranco. E ainda bem, porque tinha uma estrada que passava bem ali. E não seria um dia feliz se um elefante marinho tentasse atravessar essa estrada.
nem para o carro, nem para ele. Também não vi nenhum elefante marinho do outro lado, dentro da floresta. Acho que o elefante marinho iria sobreviver pouco tempo lá. Porque seu lugar era dentro do mar e na praia. Enquanto ele cumpria a vida que Deus havia colocado para ele, ele vivia muito bem. Mas se ele tentasse sair desses limites, aí teria problema. É a mesma coisa para nós. Deus também tem nos dado uma missão a cumprir. Uma vida a viver. Ele tem nos dado limites, dentro dos quais nós devemos viver e cumprir a missão que Ele tem nos dado. E também Ele tem dado liderança para nós, para cumprir essa missão, que nós devemos seguir também. Então, quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 34. E vamos falar sobre o assunto de hoje, que é a nossa missão dada por Deus. E Números 34, com certeza, não é um capítulo que você tem conhecido muito, nem gastado muito tempo. Mas um texto que realmente tem umas lições muito importantes para aquilo que Deus tem para falar para nós hoje. Então, Números 34 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada como herança, terá estas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Zim, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do mar Salgado. Passará pelo sul da subida de Acrabim, prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cades-Barneia. Depois passará por Azar-Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande, será essa a fronteira do oeste. Essa será a fronteira norte. Faça uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or, e do Monte Or até Lebo-Amate. O limite da fronteira será Zedade, prosseguirá até Zifron e terminará em Azar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Faça uma linha de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá de Sefã até Ribla, ao lado oriental de Aim. E prosseguirá ao longo das costas, a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no mar Salgado. Será essa a terra de vocês, com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dada às 9 tribos e meia, porque as famílias de tribo de Ruben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Estas 2 tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra que vocês como herança. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, designem um líder de cada tribo para ajudar e distribuir a terra. Estes são os nomes deles: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buqui, filho de Jogli, o líder da tribo de Dan; Aniel, filho de Éfode, o líder da tribo de Manassés; filho de José; Quemiel, filho de Siftã, o líder da tribo de Efraim; filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, o líder da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azã, o líder da tribo de Issacar; Aiude, filho de Selomi, o líder da tribo de Azer; Pedael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naftali. E foram esses os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a terra, ou herança, aos israelitas na terra de Canaã. Amém? Quantos nomes ali, né? Que pouco conhecemos. Mas aqui nós podemos ver
que Deus deu uma missão para Israel. Deus deu a missão de tomar posse da terra prometida. A terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Lembramos que uma geração antes, através de Moisés, o povo de Israel saiu do Egito, onde o povo havia passado 400 anos, muitos desses anos na escravidão. E Deus libertou e prometeu dar uma nova terra, que manava leite e mel. E a missão daquela primeira geração era de conquistar essa terra, entrar nessa terra para possuir. Mas eles não conseguiram, por causa da desobediência. Eles não cumpriram a missão dada por Deus. E eles passaram 40 anos no deserto e ali morreram. E agora nós temos a nova geração, a segunda geração. E Deus repete a mesma missão para eles. Agora é para vocês entrarem nessa terra, para tomar posse como herança para vocês, seus filhos, netos e até o fim. Então essa foi a missão deles, para entrar nessa terra. E como parte dessa missão, eles tinham que conquistar essa terra. Havia muitos inimigos, muitos povos nessa terra de Canaã. Gigantes, povos numerosos, assim como seus pais haviam visto. Só que esses povos só cresceram mais ainda. Eram maiores e mais numerosos. Então essa foi a missão que Deus deu ao seu povo. Não foi uma missão que eles inventaram, que eles sonharam, mas foi uma missão que Deus deu para o seu povo. E hoje a nossa missão é diferente. A nossa missão não é para conquistar uma terra aqui, mas uma terra celestial. Não é para conquistar povos, para entrar em guerra, mas para conquistar almas com o Evangelho. Como diz a grande comissão, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ensinei. Esse eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Então, essa foi a missão que Cristo deu para a sua igreja, que Cristo deu para todos nós. E essa é a nossa missão hoje, de ajudar outros a seguir Jesus, fazer discípulos, ajudar pessoas a seguir Jesus, pessoas que amem a Deus e que amem o seu próximo. Pessoas que cumprem a vontade de Deus, para que a glória de Deus possa ser vista em toda a terra, para que as pessoas possam receber a salvação, para viver para sempre em comunhão com Deus. Essa é a nossa missão, e todos os desdobramentos com relação a isso. E o nosso trabalho missionário em Roraima, eu e minha esposa trabalhamos em Roraima com povos indígenas, e nosso trabalho é justamente fazer isso, para fazer discípulos de Jesus Cristo. A gente faz isso ensinando cursos bíblicos. E desde 2010 nós temos participado de um ministério chamado Micali, que significa Ministério de Capacitação de Líderes Indígenas, em que nós viajamos para as aldeias indígenas para ministrar cursos bíblicos, para capacitar, para conhecer a Bíblia, para ter a capacitação ministerial, para saber como colocar isso em prática, ensinando também a teologia, os ensinamentos básicos da Bíblia. E agora, este ano, 2022, iniciamos uma nova fase desse treinamento chamado Micali Missões. Um curso que os próprios indígenas pediram. Que depois de estudar tanto a palavra de Deus, eles queriam saber como levar isso para outros, para ajudar outros a seguir Jesus também. Então, a nossa missão é para ajudar outros também a cumprir a missão de Cristo. A missão de ajudar outros a seguir Jesus, para amar a Deus, para amar o seu próximo, para cumprir a vontade do Senhor. Então, essa é a nossa missão. E essa missão da igreja Holiness da Liberdade também. Todos nós fazemos parte dessa grande missão. Então, essa missão foi dada por Deus. Um dia que muitos gostam de promover os próprios sonhos, os próprios desejos. Eu sempre quis fazer isso, mas na verdade Deus nos colocou aqui para cumprir o sonho dele,
E o sonho dele é para ver pessoas que seguem a Jesus, que são restaurados à comunhão com Deus, que recebem a salvação para viver para sempre com Ele. E nós estamos aqui, estamos vivos até hoje, é porque nós temos um lugar no propósito de Deus. Amém? Agora aqui nós podemos ver, também em versículo 2, que ele coloca algumas fronteiras para o povo de Israel para cumprir essa missão. E nessa lista tem vários lugares que a gente até tem dificuldade para identificar hoje. Mas o importante é saber que eles, naquela época, sabiam exatamente onde ficavam esses lugares. Então, Deus que definiu essas fronteiras. Então, cumpra a missão dada por Deus dentro dos limites dados por Deus. Então, aqui nós podemos reconhecer algumas referências conhecidas. Por exemplo, aqui em versículo 3, ele diz que uma das fronteiras vai ser junto à fronteira de Edom. E, se vocês se lembram, Edom era o povo que eram descendentes de Esaú, que era o irmão de Jacó. E eles eram parentes distantes do povo de Israel. E Deus havia dado uma terra para eles. Então falou para Israel, olha, quando vocês vão entrar na terra, deixa eles. Essa é a terra que eu dei para eles. Então não é para mexer ali, não é para entrar, não é para invadir. Deixa eles em paz. Não é da sua conta. Então, ele também tem alguns lugares que tem uma referência a Moabe, aos amonitas também. Outros parentes, eram os descendentes de Ló. Também era outra área que eles não deveriam entrar. Eram proibidos de fazer guerra com eles. Ou pelo menos para iniciar guerra contra eles. Porque Deus havia dado a terra para eles. Então deixa, essas são fronteiras, você não deve invadir, não deve ultrapassar essas fronteiras. Também nós temos algumas barreiras naturais. Por exemplo, aqui nós temos no versículo 3 o mar salgado, quer dizer, o mar morto. Quem conhece um pouco a geografia daquela região. Também nós temos o mar grande, que é o mar Mediterrâneo. Temos o mar, o Monte Or também, uma montanha que ficava na região norte. Também nós temos o Rio Jordão aqui, outra barreira natural. E também o versículo 11, o mar de Quinerete, quer dizer, a gente conhece como o mar da Galileia. Então Deus colocou algumas barreiras naturais, uns limites naturais para o povo. Diz que vocês vão até ali. Vocês devem trabalhar dentro dessa área, dentro desses limites. E também nós temos referência ao Cades Barneia. E se vocês lembram que Cades Barneia foi o lugar onde os espiões, de onde foram enviados para entrar na terra, para espiar a terra, para ver como que era, para já preparar o povo para entrar na terra. Então, naquela época, eles eram do lado de fora da terra. Mas agora eles vão ficar do lado de dentro. E aí essa vai ser a fronteira deles, o limite onde eles devem entrar para poder conquistar essa terra. Então Deus ele coloca uns limites bem definidos para o povo de Israel. Onde que eles devem cumprir essa missão? De tomar posse da terra que havia prometido para eles. E podemos perguntar, mas por que Deus colocou esses limites? Por que não abriu tudo? Esse povo de Deus é tudo para eles, certo? Só que Deus, Ele é soberano e Ele que nos dá os limites. Ele sabe que nós precisamos de um foco. Precisamos saber até onde nós podemos ir, para nos focar naquilo que tem nos dado para nós. Para a gente dar tudo que nós temos para aquilo, porque nós vivemos numa época de muita distração. Muitas vezes ficamos distraídos com tantas coisas, a gente tem dificuldade de focar. Eu sei que durante a pandemia também ficamos ainda mais distraídos com tanta coisa. Foi muito difícil nos concentrar em qualquer coisa. Mas Deus, Ele coloca os limites justamente para a gente se concentrar naquilo que tem para nós, para a gente fazer. E o fato é que Israel, desde daqueles dias até hoje, nunca tomou posse de toda a terra que Deus havia dado para eles.
apesar de colocar os limites para eles, eles nunca realizaram a missão completa de Deus. Em grande parte por causa da desobediência, porque eles ficaram desfocados, começaram a servir outros deuses, começaram a fazer outras coisas e nunca conseguiram cumprir plenamente a missão de Deus. Então Deus também tem colocado limites para a gente. O nosso trabalho como missionários, nós queremos alcançar todos os povos da terra, tá certo? Devemos fazer discípulos de todas as nações. Mas o fato é que nós somos seres limitados. Nós não conseguimos, não somos onipresentes. Somente Deus é onipresente. Então, nós só conseguimos estar num lugar de cada vez. E temos viajado muito este ano, viajado por muitas aldeias indígenas diferentes. Viajamos para os Estados Unidos, temos viajado agora para São Paulo. E realmente deu um desgaste com essas viagens todas. Mas Deus realmente tem nos colocado uns limites, onde nós devemos cumprir a missão dele. E para nós hoje é lá em Roraima, entre os povos indígenas. Teve uma época que nós trabalhamos com várias tribos diferentes, através desses cursos do Mikali. A gente trabalhava com os Yanomami, com os Waiwai, também com os Makuxi. Mas chegamos a um momento que a gente entendeu que era para a gente estreitar um pouco, nos concentrar mais. Aí nós diminuímos só para trabalhar com os Waiwai e os Makuxi. Porque cada cultura tem umas diferenças. E realmente a nossa cabeça estava rodando e a gente não estava dando conta de tanta adaptação que a gente teve que fazer mensalmente. E depois a gente viu que era para reduzir mais ainda, para nos concentrar mais somente no povo Makuxi, para ajudar esse povo a chegar mais longe no Evangelho, na missão que Deus havia dado para eles. Então, a partir de 2019, também a gente diminuiu para trabalhar somente com o povo Makuxi. E a nossa agenda está cheia. Não damos conta mais que isso. Então, Deus tem nos dado esses limites para trabalhar. E, através desse novo curso do Mikali Missões, Deus também tem mostrado para as igrejas indígenas que este ano Deus tem dado o limite de trabalhar dentro da própria igreja, para fazer discípulos dentro da própria comunidade. Já no ano que vem a gente vai lançar o desafio para alcançar uma outra aldeia talvez vizinha, para definir os limites onde Deus quer que essa igreja atue para cumprir a sua missão, para levar o Evangelho para outros que não conhecem. Sabendo que cada igreja não pode alcançar todos, mas pode alcançar um outro lugar, uma outra comunidade. Então a gente percebe que Deus, a sua igreja realmente é mundial, mas a igreja local, nós temos alguns limites definidos que Deus tem colocado para nós, onde nós devemos cumprir a sua missão. E assim como a igreja Holiness, da liberdade, está aqui. E Deus tem também colocado qual é o seu campo, onde que a igreja deve investir, se concentrar para alcançar almas, alcançar vidas, pessoas, onde que deve fazer discípulos de Jesus Cristo. E hoje em dia, por causa do transporte, a internet, parece que as nossas fronteiras estão alargando, são maiores hoje do que antigamente. Mas também através do apoio aos missionários, a igreja também consegue alcançar lugares mais distantes. Através do investimento, oração, através da participação, até participação financeira, está investindo para que essas fronteiras possam aumentar, onde Deus quer alcançar pessoas. Nós fazemos parte disso. Ao mesmo tempo, a igreja não consegue ajudar todos os missionários, né? Às vezes a gente faz uma oração, Deus abençoe todos os missionários no mundo inteiro, né? Mas, na verdade, às vezes a gente precisa se concentrar e orar especificamente pelo que está acontecendo em alguns lugares, onde Deus tem colocado nosso coração. Tem mostrar para nós onde nós devemos investir para ajudar, para que o Evangelho possa avançar nesses lugares também. Então, Deus, ele coloca esses limites. E Ele coloca limites não somente geográficos, mas tem também dado limites de tempo. Ele tem dado o limite natural de 24 horas por dia. E tem dado o limite que nós precisamos dormir.
Às vezes a gente acha que não é santo você dormir, a gente tem que ficar acordado 24 horas, mas não é verdade. Deus quer que a gente descanse. Ele colocou um limite de 7 dias da semana. 6 dias você deve trabalhar, um dia descansar. Ele colocou esse limite, desde a criação. E que nós somos seres humanos finitos. Somente Deus é infinito. E nós precisamos aceitar esse fato, que nós não conseguimos fazer tudo. E muitos problemas hoje de saúde, problemas até de saúde mental, são porque a gente está tentando empurrar os limites além daquilo que Deus colocou para nós. Então, nós temos limites de idade. Né? Nós que estamos um pouco mais experientes, a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo que a gente fazia antigamente, quando era mais jovem. Não tem tanta força, tanta energia. A gente demora mais para recuperar de algum esforço maior. Ao mesmo tempo, o mais jovem não tem tanta experiência, então está limitado por causa disso, muitas vezes. Mas juntos, nós podemos fazer a obra de Deus, dentro das limitações que Deus tem nos dado. E tem momentos que Deus coloca limites, por exemplo, de saúde. O que nós conseguimos fazer? E nós devemos reconhecer isso e fazer aquilo que a gente pode fazer dentro dos limites que Deus tem colocado. Mas também, para cumprir a missão de Deus, dentro dos limites dados por Deus, Ele tem dado uma liderança que nós devemos seguir. E a gente sabe que Deus é um Deus de ordem e não de desordem. É um Deus de paz. E para cumprir essa missão de conquistar a terra, Deus deu líderes para o povo de Israel. Aqui nós temos o sacerdote Eliezer e também o Josué. E também lhe deu um chefe de cada tribo para ajudar no trabalho de dividir a herança para cada tribo. E muitos desses nomes a gente não conhece, mas ele deu esses líderes. E diz em versículo 29, foram esses os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Então, que Deus que colocou esses homens, Deus que carimbou, que aprovou esses homens para serem os líderes. Para que quando o povo entrasse na terra, não era pega aqui que quiser. Porque a gente vê que no livro de Juízes foi assim, em que o povo fazia o que era certo aos seus próprios olhos, e vira uma bagunça, era muita desordem. E o povo facilmente se desviava de Deus e não conseguiu cumprir a missão de Deus, que não trabalhava unido. Então, a liderança serve, que Deus coloca a liderança para nos unir, para cumprir a missão de Deus. Então, é necessário ter uma submissão à liderança, uma colaboração com a liderança, trabalhar junto, ativamente, seguindo a orientação da liderança. E é interessante porque esses líderes, esses 12 chefes, só tem um que é igual aos 12 espiões, que também foram chefes escolhidos para dirigir o seu povo para dentro da terra prometida. Os outros perderam o seu direito, porque eles não cumpriram a missão que Deus havia dado. Que eles levaram o povo a temer os povos de lá, a não confiar em Deus. Então Deus retirou esse privilégio de liderança e colocou novos líderes, menos Josué e Caleb. Os 2 espiões fiéis, corajosos, que confiaram no Senhor. Apesar do voto popular ser contra eles, eles ainda continuaram insistindo em seguir ao Senhor para cumprir a sua missão. Então, por isso que nós podemos ver eles incluídos nessa lista de líderes, que vai entrar na terra prometida e vai tomar posse dessa terra. Então, dentro da missão que Deus tem nos dado, também nós trabalhamos debaixo de uma liderança. Nós trabalhamos debaixo de 2 agências missionárias. Uma agência norte-americana, que me enviou para o Brasil, e também uma missão brasileira chamada MEVA, Missão Evangélica da Amazônia. E nosso trabalho que nós realizamos em Roraima não é só eu e Cecília, mas temos uma equipe de missionários. E nós trabalhamos debaixo de uma liderança que nos orienta, que nos dá os limites, o que nós podemos fazer e não fazer.
E eu faço parte do conselho administrativo da missão. E quando os missionários trabalham unidos, debaixo da liderança, as coisas andam bem. Mas vira e mexe tem um missionário que quer fazer do seu jeito. Quer fazer diferente. Eu acho que sabe melhor que os outros. E sempre dá confusão. E atrasa a obra de Deus. A gente tem que resolver os pepinos, tem que resolver os conflitos, e não dá certo, tem que fazer do seu jeito, e atrapalha todo mundo, fica atravessado. Mas quando nós trabalhamos juntos, unidos, debaixo da liderança, seguindo a mesma direção, a obra de Deus anda. Eu dou graças a Deus por uma equipe de missionários, 3 casais, nossa equipe de Micali Missões. Nós e mais 2 casais brasileiros. E como nós nos submetemos um ao outro. Eu sou o coordenador da equipe, mas a gente conversa e os assuntos a gente discute e decide junto. E realmente até agora está andando bem. Estamos vendo a obra de Deus avançar. E aqui na igreja Ruínas da Liberdade também tem uma liderança. Pastor Takashi, os outros pastores, os outros líderes. É necessário também reconhecer a liderança, nos unir à liderança, colaborar com a liderança. E quando tem diferenças, para a gente conversar, mas também, no final das contas, a gente tem que ter uma atitude de submissão um ao outro. Que isso é bíblico, isso é um sinal da presença do Espírito de Deus. E a gente dá graças a Deus que a gente está vendo isso acontecer entre os povos indígenas. Este mês de agosto, a gente recebeu uma boa notícia. Aqui nessa foto em cima tem o pastor Nazário. Ele é um pastor Wapixana, que eles vivem junto com os Macuxi. E o pastor Nazário eu conheci logo que cheguei no Brasil. E participei de um curso bíblico que a missão oferecia aos indígenas. Ele era um novo convertido. E depois de um tempo foi enviado para um instituto bíblico em Manaus. E se tornou pastor. E o pastor Nazário entendeu que a sua missão era para trabalhar com o seu povo, para alcançar a sua aldeia e as outras aldeias vizinhas. E ele usou o que ele aprendeu, mas teve muita limitação. Ele ele participou do nosso curso do Micali Avançado, um treinamento para pastores. Durante esse curso, ele aprendeu como colocar em prática aquilo que tinha aprendido no Instituto Bíblico. E começou a visitar as casas, começaram a fazer uns projetos para alcançar o seu povo, dentro do seu contexto. E depois, quando nós começamos o Micali Teologia, ensinando a teologia para os pastores, professores de escola dominical, dirigentes de louvor, convidamos o pastor Nazário para ser um professor, para ensinar a teologia para seu povo. E está crescendo nisso também. E quando nós começamos o curso de missões, e a nossa equipe ministrou na sua igreja, ele resolveu colocar em prática. E agora, no mês de agosto, ele nos mandou essas 2 fotos, em que ele nos disse que ele abriu um novo trabalho dentro da sua aldeia, em outra região onde não tem presença do Evangelho. Umas famílias que moram mais afastadas, ele começou a ensinar a palavra de Deus. E tem várias famílias ali, muito interessadas. E, além disso, tem muitas crianças. Então ele viu que ele não dava conta sozinho. Trabalha com os adultos, os jovens, as crianças. Então ele levou também um jovem, que nós temos na outra foto com as crianças, segurando a apostila. O nome desse jovem é Mateus. Então o pastor Nazário levou o jovem Mateus e está discipulando esse jovem, para ajudar na obra de Deus. E Mateus foi lá para ensinar e trabalhar com as crianças. Então a gente vê que eles cumprindo a grande comissão, a missão que Deus nos deu, dentro da aldeia deles, a aldeia de Truaru. Os limites, as fronteiras que Deus havia dado para eles, sob a liderança deles, sob a liderança do pastor Nazário, e ele também aumentando essa liderança, discipulando um novo líder, o Mateus.
Então, para concluir, dê tudo de si mesmo dentro dos limites dados por Deus. Deus tem nos dado limites. Nós sabemos que nossa missão é para ajudar outros a seguir Jesus. E Deus tem dado dons diferentes para nós. E cada um de nós vai ter talvez uma atuação diferente. Mas reconhecendo onde que Deus tem nos dirigido para aplicar isso. Em que lugar? Dentro de que condições? Com o tempo que nós temos, com a saúde que nós temos, com a experiência que nós temos. Sobre a liderança que Deus tem nos dado. Colaborando, trabalhando juntos, unidos, para que o Evangelho possa chegar a outros, até a lugares mais distantes. Para que, como diz em Abacuque capítulo 2, versículo 14, para que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E assim que nós trabalhamos, dando tudo de nós mesmos, dentro dos limites dados por Deus, nós vamos ver a glória de Deus, através do seu Evangelho chegando até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, nós agradecemos por ter nos alcançado, através da Tua graça, através do Teu Evangelho. E agora o Senhor tem nos dado uma grande missão, de levar essa mensagem, levar a Teu Evangelho a outros que têm nos colocado no nosso caminho. E o Senhor tem nos dado limites, e que o Senhor possa nos mostrar onde que nós podemos, onde nós devemos levar o Teu Evangelho para compartilhar com outros, para ajudar outros a seguir o Senhor também. E agradecemos pela liderança que o Senhor tem nos deu. Nós pedimos a Tua bênção sobre eles. Pedimos também que nós possamos ter uma atitude que possa colaborar e não atrapalhar. Que nós possamos também nos unir para que a Tua missão seja cumprida. Para que o Teu nome seja glorificado em toda a terra, assim como as águas enchem o mar. Nos agradecemos, amado Pai, por nos incluir nessa Tua grande missão, por nos dar esse privilégio. Nos agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.